Eric Magnus Lencher, mais conhecido como Magneto, simplesmente um dos, se não o maior vilão / antagonista dos X-Men, e como um mutante de nível ômega, ele colecionou momentos lendários ao longo de todos os filmes que ele participou, demonstrando epicamente seus poderes. E nesse vídeo eu apresento a vocês um top 10 das cenas mais épicas do Magneto, passando pelas eras do Ian McKellen e do Michael Fassbender. Então se ajeita aí e vem comigo. Em X-Men 1, o plano do Magneto era usar uma máquina para transformar todos os seres humanos em mutantes, e a vampira seria o combustível dessa máquina, então o Magnus fez de tudo para capturá-la, como foi quando a vampira tentou fugir usando um trem, mas o Magnus já arrebenta o vagão do trem na pura ignorância, e chega por lá numa entrada épica. O Wolverine até estava lá para proteger a vampira, mas coitado, o esqueleto de Adamantium inutilizou o Logan contra um mestre do magnetismo. Que já joga o Wolverine para longe o nocauteando. E a vampira até tenta fugir, mas o Magneto logo a captura. Jovens. Boa sorte numa próxima vez, hein, Wolverine? Porque nessa aqui o Magneto humilhou completamente. Também atirando com meu fuzil fica fácil, né? Essa cena é uma continuação da anterior. Ao sair da estação de trem com a vampira e seus subordinados, o Magneto se vê cercado pela polícia. Mas esses patéticos Homo sapiens não sabiam com quem estavam mexendo. O Magneto já lança 2 carros em cima deles para ficarem espertos, mas eles ainda vão para cima usando suas armas feitas de, metal, né? E aí já sabe, o Magnus assume o controle de todas elas e as vira contra os policiais. Ele só não os finaliza porque o Charles assume o controle do Dente de Sabre e pede para que ele encerre esse ataque. Porém, quem disse que o Magneto se intimidou? Ele paga para ver e dá um apavoro no Xavier. Que sentiu a pressão e acaba cedendo. Assim, o Magneto conseguiu fugir com a vampira. E aqui, o homem foi brabo, peitou o Xavier para ver até onde ele ia e se saiu vencedor do embate. Tem muito ferro no seu sangue. Após os incidentes de X-Men 1, o Magneto acabou sendo preso e, graças às peculiaridades de seus poderes de controlar metais, a sua contenção precisava ser diferenciada. Basicamente, toda a prisão era feita de plástico, deixando o Magneto sem poder algum. Porém, não contavam com a esperteza dos aliados dele. A Mística conseguiu uma informação de qual era o guarda que mais entrava em contato direto com o Magneto. O encontrou, jogou seu charme e adivinha? O gado caiu. Eu nunca fiquei com uma gata. Eu sei. A Mística o dopou e o tratou pro resto da vida contra a anemia, aplicando uma dose cavalar de ferro na corrente sanguínea do cara. E a princípio, ele deve ter achado que foi só um sonho, porque ele volta a trabalhar normalmente. Mas logo o Magnus vê que tem algo diferente e já mata a charada. Tem muito ferro no seu sangue. O Magneto arranca todo o ferro que estava no sangue do cara e o modela como simples bolinhas, e só com elas ele destroça a prisão de plástico. E para fugir de lá, ele modela uma como se fosse uma tampa de bueiro e sai flutuando de lá epicamente. E finaliza eliminando o resto dos guardas. Fuga extremamente lendária.
Em X-Men o confronto final, a Mística acabou sendo capturada pelo governo e estava sendo transportada numa unidade móvel de contenção de mutantes. Mas é claro que seu comparsa viria ao seu resgate. O Magneto aparece no meio da pista na frente do comboio e começa varrendo as viaturas que vinham à frente e também as que vinham atrás do caminhão. Desengata o compartimento prisão e joga o caminhão para o alto como se fosse um brinquedo. O Magneto deu show aqui, e após isso ele arromba o caminhão e conclui o resgate da Mística. E ele ainda aproveitou para convocar o Homem Múltiplo e o Fanático para sua Irmandade de Mutantes, só que infelizmente ele acabou tendo uma baixa. Para salvar o Magneto, a Mística se sacrifica, abdicando dos seus poderes e perdendo toda a consideração que o Magneto tinha por ela. Você não é mais uma de nós. Eu reconheço o cheiro do seu adamantium a quilômetros. Em X-Men 3, o Magneto reuniu um exército de aliados para sua Irmandade de Mutantes, e com certeza a mais poderosa era a Jean encapetada pela Fênix, só que certamente havia um X-Men que viria em busca dela. O Wolverine se infiltra no comício e no momento oportuno vai atrás da Jean, só que... Eu reconheço o cheiro do seu adamantium a quilômetros. o Magneto entrou em ação. E sério, Wolverine, sério que tu invadiu o território de um counter natural sem um plano? Sério? Você parece burro! Hey! O esqueleto de adamantium, que aumentou em muito o poder do Wolverine, o tornou patético contra o mestre do magnetismo mais uma vez. O Magneto arremessa o Wolverine pela floresta, como se não fosse nada, e acaba o nocauteando. Estranho, acho que eu tô tendo um déjà vu. Nessa cena aqui, o Magneto mostrou toda a sua imponência, humilhando completamente o Wolverine mais uma vez. 2 derrotas em Logan, tá ficando feio, hein? E assim a gente encerra a fase do Ian McKellen e partimos para a era Michael Fassbender. É hora de ir. No X-Men Primeira Classe, o personagem do Magneto estava buscando vingança contra o Sebastian Shaw por todo o mal que ele fez para o jovem Eric Lenscher nos campos de concentração, e já adulto, ele passou a buscar o pilantra a todo custo, e ele até conseguiu localizar e chegar até ele, porém o Magnus não esperava que o Shaw tivesse uma telepata junto dele. Ele veio te matar. Ainda mais uma que podia transformar seu corpo em diamante. Aí deu ruim pro Eric, mas ele estava obstinado na sua vingança. E o homem colocou seu magnetismo em ação e passou a controlar a âncora do barco e a usou para destroçar tudo por ali. E por muito pouco ele não acertou o Shaw e concretizou sua vingança, mas ele conseguiu fugir para um submarino. E aí, obviamente, o Magneto não ia deixar ele fugir, e tentou puxar o submarino com seus poderes. Porém, ainda lhe faltava muita força para isso. Na verdade, era o submarino que estava puxando o Magneto e o levando para o fundo do mar. Felizmente, o Charles apareceu e o convenceu a soltar o submarino. E assim, por mais que ele tenha falhado, ainda assim foi uma cena fantástica. E ele ainda pôde treinar para enfrentar o Shaw novamente. Banshee localizou o Shaw. Preparado? Vamos descobrir. Na batalha final de X-Men Primeira Classe, a turminha do Xavier precisava evitar a guerra entre os soviéticos e os americanos,
guerra a qual era o plano do Sebastian Shaw para destruir a humanidade e iniciar a Era dos Mutantes. E um dos problemas era achar o Shaw, já que ele estava escondido no seu submarino. Então coube ao Banshee utilizar seus poderes como um sonar para achar os vilões. E de fato ele conseguiu. Então chegou a vez do Magneto provar que todo o treinamento valeu a pena. E inicialmente parece que não estava dando certo, mas após uma mãozinha do Charles ajudando ele a se concentrar, aí sim o Magneto fez bonito. O cara conseguiu puxar um submarino lá do fundo do mar e o erguer acima do oceano. E mesmo com o subordinado do Shaw atrapalhando, o Magneto ainda conseguiu jogar o submarino até a praia, nos mostrando os resultados do treinamento numa épica demonstração de poder. Feito absurdo do Magneto. Ainda no Primeira Classe, após o Sebastian Shaw ser derrotado pelo Magneto, as ameaças ainda não tinham acabado. Americanos e soviéticos acharam um inimigo em comum que conseguiu os unir, os mutantes. E com o objetivo de exterminar todos que estivessem naquela praia, eles levantaram suas armas e dispararam uma legião de mísseis. Em circunstâncias normais seria o fim, mas o brabo tava lá, né? O Magneto, agora com pleno domínio de seus poderes, para todos os mísseis e os congela em pleno ar, deixando o Charles muito orgulhoso. Mas orgulho esse que iria embora com a próxima ação do Magneto. Ele vira os mísseis contra os navios e mesmo o Charles implorando, ele os manda de volta para destroçar aqueles que os dispararam. Eles estão só seguindo ordens. Fui maltratado por homens que só seguiam ordens. Nunca mais. Então Xavier teve que ir pra cima para tentar atrapalhar, e ele até consegue, alguns mísseis vão perdendo o controle e explodindo no caminho, mas no geral o Magneto continuava mantendo a maioria rumo aos navios. Isso até que a desgraça aconteceu. A Moira já chega atirando no Magneto, que vai desviando as balas sem dificuldade, porém uma delas acertou o Charles. Eu tô passada, chocada. Torta de climão. Pelo menos com isso o Magneto não conseguiu destruir os navios com todos os tripulantes dentro, mas infelizmente custou as pernas do Xavier. Eu não sinto minhas pernas. O quê? Eu não sinto minhas pernas. Tudo bem. Em X-Men Dias de um Futuro Esquecido, após falhar em matar a Mística e concluir que o futuro de perseguição contra os mutantes é inevitável, o Magneto chuta o balde e decide confrontar diretamente toda a humanidade. E não só confrontar, ele queria demonstrar todo o seu poder, toda a sua superioridade. O cara simplesmente arranca um estádio inteiro do chão. E o carrega por aí na maior tranquilidade, e joga ele rodeando a Casa Branca, formando um grande coliseu para o seu espetáculo. Aliás, assim, só por acaso, ali estava acontecendo uma grande cerimônia de lançamento do projeto das Sentinelas. Então é meio poético o Magneto ter assumido o controle delas e as usado contra os humanos. As armas definitivas dos humanos contra os mutantes sendo usada contra seus criadores. Mas o Wolverine estava lá, né? E partiu para impedir o Magneto. E veja bem, como nessa época o Logan ainda não tinha o adamantio nos ossos, era a chance perfeita dele finalmente vencer o Magneto. Mas porém, contudo, todavia, o Magneto deu um jeitinho brasileiro, enfiando vários vergalhões no corpo do Logan. Sem adamantium? Sem problemas, o Magnus arrumou um substituto. Mano, infelizmente também não foi dessa vez que o Wolverine se vingou. Eu não estou suportando mais.
E para terminar a humilhação, o Magneto atira o Wolverine para casa do Chapéu, fazendo ele cair em um lago. 3 derrotas pro Magneto, já pode pedir música no Fantástico, hein, Logan? Mas ali, naquele momento, diante de várias autoridades, inclusive o presidente dos Estados Unidos, o Magneto mostrou ao mundo todo o seu poder e imponência. Se esse último feito do Magneto carregando o estádio já foi absurdo, esse aqui então esquece. Após o Apocalipse levar o Magneto para um passeio em Auschwitz, ele ajuda o Eric a descobrir a extensão dos seus poderes. O Magneto vai se lembrando de todo o mal que ele passou naquele lugar, e sua raiva vai escalonando junto com a extensão de seus poderes, que arrasam completamente o campo de concentração. O plano do Apocalipse era usar os poderes do Magneto para simplesmente destruir todo o mundo que os humanos construíram em toda a sua história. E de fato, o Magnus conseguiria essa proeza. O cara conseguiu fazer com que seu poder atingisse o planeta inteiro, até mesmo as profundezas do oceano. Mano, o Magneto foi absurdo demais aqui. Ele foi devastando pelo mundo todo tudo que tivesse metal na sua composição. O que era um problemão, porque tipo, metal está em todo lugar, em todas as grandes construções, em todas as cidades, pontes, prédios, toda a arquitetura humana, via de regra, utiliza metal. Então o Magneto poderia arrasar o mundo inteiro. Essa escala de poder dele foi insana demais. Mas felizmente ele se voltou contra o Apocalipse, porque senão não sobraria um mundo para os X-Men salvarem. Para com isso. Mandei você parar agora. Não sou eu. Sou eu. Aqui na cena bônus tivemos um embate muito interessante. Em X-Men Fênix Negra, a Jean encapetada buscou refúgio numa colônia de mutantes, chefiada pelo Magneto, que inicialmente acolhe a Jean, mas ele já estava desconfiado que tinha alguma coisa de errado. E quando os militares aparecem procurando por ela, o Eric ainda tenta escondê-la, mas ele logo viu que de fato tinha algo bem errado com a Jean. Ela já surge destruindo um helicóptero e quase dando um corte de cabelo grátis pro Magneto. Mas quando ela partiu para destruir o segundo helicóptero, o Magneto não deixou. E então se iniciou um embate lendário do Mestre do Magnetismo versus a telecinese da Jean, ampliada pela Fênix. E nitidamente o cara que quase destruiu o planeta inteiro no filme anterior tava parindo um porco-espinho contra a Jean Grey. É Força Fênix, né, pai? Aí complica. Então o Magneto logo viu que não resistiria e manda todos os soldados irem embora. E num esforço final absurdo, ele conseguiu jogar o helicóptero para longe, salvando todo mundo e superando assim o poder da Jean Fênix, o que foi um feito fantástico do Mestre do Magnetismo. Então galera, esse foi o vídeo de hoje, espero que tenham gostado. Diz aí qual a sua cena favorita do Magneto ou alguma cena que faltou. Eu acho que nos vemos na próxima, fiquem com Deus e tchau!